Você já achou aí Atos 12, verso 1? Posso ler já? O texto diz assim, ó: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua ao longo, o anjo se apartou deles. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes que o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém? Fecha os olhinhos que a gente vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar para você hoje sobre os poderes do universo. Eu tenho um discernimento desse texto aqui muito legal, e eu tenho certeza que você vai entender a mensagem aí. Eu já falei para você que quando eu tiver que te dar alguma mensagem, eu vou te dar ela dentro da Bíblia e você tem que prestar atenção, né? A gente não pode levar bloco aí, então a gente gosta de pregar a palavra de Deus, né? E Deus falou para mim que ele tem me dado todas essas palavras proféticas, essas revelações, né? E está levantando aí o nosso ministério profético, para que eu possa pregar o evangelho e vocês ouçam. Essa é a função. Então você vai ouvir, no meio da mensagem eu vou te falando as coisas que Deus tem me falado, mas você tem que ouvir a mensagem junto, tá? Então a gente vai fazer assim. Pedro, ele foi preso, já haviam morrido alguns que pregavam o evangelho, o Tiago já tinha sido decapitado, né? O Tiago está lá em Marcos, no capítulo 10, não lembro bem aqui, deixa eu ver onde é que ele está aqui. O Tiago está no capítulo 10, quando ele fala com Jesus e diz assim: Senhor, permite que eu possa estar assentado ao teu lado no porvir? E o Senhor disse: olha, você pode beber do cálice que eu bebo? Ele disse: posso. E ele bebeu. Ele bebeu. Ele morreu com a sua cabeça cortada. Herodes, e eu preciso lembrar você que Herodes era um título e não uma pessoa, né? Então todos aqueles que assumiam o governo se chamavam Herodes.
Então a gente tem uma história aqui para te contar sobre o Herodes. O Herodes aqui, ele simboliza o diabo e a perseguição à igreja. Então o Herodes, desde que Jesus nasceu, Herodes tentou matar Jesus, o avô deles. Tentou matar Jesus quando determinou que todos os primogênitos fossem mortos. É uma história muito legal que eu quero te contar. E ele tentou matar Jesus, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu, irmão. Mas ele queria, porque Herodes era um agente de Satanás para tentar destruir a igreja. E muitas vezes Satanás levanta as pessoas para tentar destruir os planos de Deus. Mas todos os planos de Satanás contra os planos de Deus são frustrados. Porque antecipadamente o Senhor, através dos seus profetas, fala à igreja, fala às pessoas, fazendo com que eles mudem de lugar, fazendo com que eles vão por outros caminhos, fazendo com que eles saiam da cidade. Você sabia que no ano 70, quando a gente olha em Mateus 24 e Jesus fala a respeito de pedra sobre pedra, que tudo seria destruído, ele está falando sobre a destruição que Roma traria sobre Jerusalém. Mas no ano 70, fazia já 40 anos que Jesus tinha sido recolhido, né? 37 anos que Jesus tinha sido recolhido, já tinha sido levantado ao céu. E a igreja estava viva, pungente, forte. E Roma então veio sobre Jerusalém e matou quase todo mundo, destruiu todo o templo, acabou com a cidade, mas eu não sei se você sabe, tem um historiador que fala que algumas semanas antes de Jerusalém ser invadida, a igreja cristã saiu de Jerusalém. Talvez você não tenha lido os livros adequados de história, não saiba disso. Eles foram retirados. O Espírito Santo avisou, disse para eles assim: olha, saem da cidade, todo mundo, vaza, sai fora. E ninguém ficou questionando, todo mundo saiu. Eles foram para as cidades vizinhas, circunvizinhas, e quando Roma entrou com seu imperador e destruiu Jerusalém, não tinha mais cristão lá dentro, só morreram os judeus. Só morreram os judeus. Eu estou te contando história. Irmãos, Deus nunca deixou de estar no controle de absolutamente nada em tempo nenhum. Em tempo nenhum, a igreja sempre foi preservada por Deus em todos os lugares. A igreja sempre foi preservada por Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. E eu queria que você entendesse isso. Quanta gente preocupada com as coisas que hão de vir sobre a nossa nação, sobre a nossa pátria. E eu tenho dito aqui para vocês todos os dias, gente, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle da pandemia. Deus está no controle das vacinas. Deus está no controle de tudo. E se você não tiver que passar por algo, Deus, Ele o livrará. Nós temos aqui duas passagens icônicas na Bíblia sobre prisão, uma com Pedro, outra com Paulo. Eu vejo a mão de Deus enviando o seu anjo na prisão para libertar Pedro. Sabe por que isso aconteceu? Porque Pedro não poderia ainda morrer. Entendeu? Porque Pedro ainda não tinha chego o tempo dele ser recolhido e dele morrer, irmão. Não era ainda tempo. A igreja ainda precisava de Pedro como líder, ele era uma das lideranças da igreja. Porém, o avô deste Herodes aqui em questão, e esse Herodes aqui, ele era amigo do Calígula. Né? Você que é da minha idade, você sabe quem ele é, porque nós vimos muitos filmes, tinham filmes sobre ele, pornográficos até chegavam a ser, que contavam a história do cara. Esse cara aqui era amigo de Calígula, e quando ele foi levado
elevado, perdão, não é elevado, elevado, e passou a dominar como governador, Calígula deu para ele a Judéia. Deu para ele aquela área também. E ele tornou-se um grande amigo dos judeus. E ele fazia de tudo para puxar o saco dos judeus. Então, como a igreja ofendia demais os judeus, Jesus ofendia demais, a pregação de Jesus Cristo ofendia demais a igreja, ele mandou prender o seu maior líder. Ele viu que todo mundo gostou quando ele matou Tiago, irmão de Marcos. Acho que era Marcos o nome do irmão dele, eu não lembro, se estiver errado vocês me desculpem, mas acho que era. E agora ele dominou Pedro. Mas a igreja toda, irmão, eu até fiz algumas anotações aqui. Você me permitiu, eu vou ler, que eu escrevi bastante, não vou jogar fora. Era a festa dos pães asmos. E ela começava com a Páscoa e durava... de João, obrigado Flaviane. Tiago, irmão de João, né, de Marcos. E ela começava com os pães ázimos, mas ela começava na Páscoa, ela durava 8 dias, essa festa. E o imperador, então, para dar um upgrade na sua amizade com os judeus, ele resolveu matar o Pedro. Mandou prender. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja toda estava orando. A oração da igreja. E esse texto, ele traz para a gente a oração incessante da igreja. E ela nos ensina que a oração incessante da igreja é a chave para a libertação dos grandes problemas. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você, mas aquilo que você não pode, Deus envia o anjo. Tem muito crente hoje na igreja contemporânea que não acredita no anjo. Anjo não existe. O anjo não vem. Gente, está aqui na Bíblia, Novo Testamento. O anjo de Deus desceu na terra. Pedro achava que era um sonho, que era uma visão, mas não, era real. Tinha 16 guardas lá, o anjo anestesiou eles, os caras caíram, todo mundo dormindo, ele não matou ninguém. As cadeias, as algemas que prendiam Pedro, irmão, elas se soltaram e caíram sozinhas. Foi algo extraordinário. Você que está no YouTube, aí a gente está em mais de 2.030 pessoas ao vivo no culto. Só tem 1.100 que curtiram. Vai lá, curte a nossa página. Não deixe de curtir. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. Aí, né? Dá uma chance aí para o teu pastor. Aí. Se inscreva no canal. Né? Curta. É importante você curtir. Esse conflito, ele faz uma figura de linguagem entre a igreja e a perseguição da igreja. É algo muito, muito intenso. E você tem que aprender a ver o que o texto está falando. A perseguição era contra a igreja. Eles não queriam matar Pedro porque Pedro era bonito. Eles queriam matar Pedro porque ele era o líder da igreja. E eles achavam que matando o líder, eles acabavam com a igreja. A intenção sempre foi acabar a igreja. Hoje a intenção dos caras é acabar com a igreja. A esquerda quer acabar com a igreja. O PSOL quer acabar com a igreja, o PT quer acabar com a igreja, porque eles sabem que a igreja é a fonte de resistência da direita, da família, dos valores judaico-cristãos que fundaram o mundo e vêm nos trazendo até hoje. Né? Você observa os países que são fundamentados, têm a sua constituição constituída sobre os preceitos bíblicos ou judaicos cristãos, se você preferir. São pessoas que preservam a honra. Né? Aliás, eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão na França. Um beijo, pastor Neto, toda a igreja, todos os irmãos na França. Temos muitas pessoas já nos assistindo na França. Quero mandar um beijo para todos que estão aí na França. O pastor Neto me falou sobre os franceses, que são pessoas extraordinárias, extremamente educadas, bondosas, queridas. Um beijo para todos aí que estão na França. A gente observa então
O Herodes, ele simboliza o ataque implacável do diabo contra a igreja. Agora olha para a China, por exemplo. A China não é um país criado, fundamentado no judaico-cristão. E aí nós vemos lá a corrupção, né, desenfreada. Nós vemos o Brasil com quantas pessoas já corrompidas pela China, compradas. Vemos senadores, deputados, governadores defendendo a China ardentemente, né? Porque eles não são criados, então eles caminham no caminho da corrupção e estão indo em muitos lugares. Argentina, quantos outros? Mas nós que temos a nossa base formada na palavra de Deus, nós prezamos pela honestidade, pela verdade, pela sinceridade. Mas a intenção dos caras é destruir a igreja, porque a igreja é o foco de resistência. A igreja é a que protege a família, é a que zela pela família, é a que ora pela família. E os Herodes, irmãos, filhos do diabo, eles vêm para roubar, matar e destruir. Essa é a única função de Satanás na terra. E eles se utilizam das ferramentas que eles têm nas mãos, que são a força dos homens e muitas vezes dos governantes. Por isso eles se empenham tanto para destruir a América e o Brasil. E você precisa entender isso. Mas pastor, por que a China e a Índia, eles têm tanta preocupação? Porque juntos eles têm 40% da população da Terra. E eles precisam de comida para esse povo. E não tem. Você precisa entender isso. E o diabo utiliza isso para levantar os caras contra a igreja. Porque a igreja é a resistência. Você olha para a China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, eu acho que já tem um pouco mais, talvez os meus dados estejam um pouco ultrapassados. Quero usar eles como figura de linguagem. Apenas 10% da população da China cresceu financeiramente, ficou rico. E somente 10% da população da China significa 130 milhões de famílias, de pessoas. E essas 130 milhões de famílias querem começar a comer peito de frango. Antes eles só comiam pé de frango, agora eles querem comer peito de frango. 130 milhões de pessoas. Eles querem tomar um suquinho ADES de soja. Antes eles só tomavam água. Eles agora querem fazer um churrasco. 130 milhões de pessoas. Então, com o dinheiro que eles têm, eles querem ter acesso à comida que eu e você temos, mas eles não produzem, então eles não têm. Mas para isso, eles vão ter que disputar com os outros 60% da população, que já dominam isso. Entendeu? E para isso, eles precisam levar vantagem. E para eles levarem vantagem, eles precisam corromper as pessoas. E para eles corromper é simples. Basta dar dinheiro. E aonde tem alguém disposto a receber dinheiro, tem alguém disposto a dar em função de alguma coisa. Então nós vemos a China comprando muitos ativos, comprando terras, comprando cooperativas. Aqui no Paraná uma cooperativa grande foi vendida para a China. Empresários chineses que são, na verdade, patrocinados pelo Partido Comunista Chinês. Porque eles querem ter esta capacidade de tudo que eles compram enviar para lá para não perderem isso, porque senão daqui 20 anos eles vão estar passando fome em função do crescimento demográfico. Mas aí o que aconteceu? O povo brasileiro, que não sabe nada de geopolítica, porque quase ninguém estuda, ninguém está nem aí para a China, nem sabe onde é a Índia, resolveu votar num louco chamado Bolsonaro. Um louco. E o cara estragou os planos deles. Levantou-se e disse: nós podemos vender as coisas do Brasil para a China, mas jamais venderemos o Brasil para a China. Então, a gente vê os caras tentando prender
atacar. O que eles fizeram? Eles compraram a Band, eles compraram vários jornais, Folha de São Paulo, são investidores, os caras têm ações, eles foram comprando, e eles fazem um trabalho, como eles fizeram lá em Jerusalém, eles fazem um trabalho agora aqui, para derrubar aqueles que os impedem de obter aquilo que eles querem. O diabo sempre agiu assim. O pastor está falando que na China não tem cristão. Não, irmão, não estou falando isso. Estou fazendo uma figura de linguagem. Quero que você entenda o que eu estou falando. Entenda. Porque se o Bolsonaro se reeleger mais 4 anos, eles não aguentam mais 4 anos. Em 4 anos, mais de 100 milhões de pessoas na China começam a passar fome, se eles não aumentarem a quantidade. E só tem 2 países no mundo inteiro que produzem o alimento que eles precisam. Só 2. Brasil e Estados Unidos. Não tenho nenhum outro. Não tenho terceiro. Só tem 2. Só 2. Não tem mais. Então, por isso você entende porque o inferno se levanta contra a direita no Brasil. E para ele se levantar contra a direita, ele primeiro precisa se levantar contra a igreja. Eu estou te contando um pouco de geopolítica para você entender por que a igreja do Brasil apanha tanto. Para você entender por que é tão difícil, e está já difícil, por que o pessoal bate tanto na igreja. Por que outros partidos como o PDT, o PT, o PSOL, tantos outros se levantam contra a igreja. Eu disse para você, tem pessoas que gostam de ganhar dinheiro e tem pessoas dispostas a dar dinheiro. Eu tenho falado isso aqui para você. E para que eles possam entrar, eles precisam destruir a igreja. Mas quando eles se levantam para bater na igreja, eles se levantam contra o Deus desta igreja. Eu queria que você entendesse. Eu queria que você entendesse isso. Uma força que não é mais tão oculta e que já não é mais para surpresa de ninguém, porque todo mundo já está sabendo o que está acontecendo. Eles são bons para produzir quinquilharia, óculos, relógio falsificado, tênis falsificado, roupa falsificada, mas eles não podem comer isso, irmãos. E por isso eles precisam derrubar a igreja. E por isso eles estão se levantando para fazer isso. E é por isso que eles vão cair. Então eu quero que você entenda, e eu tenho falado aqui, quando você for comprar um produto, olhe, veja a etiqueta, onde é fabricado. Se for na China, não compre. Eu tenho falado aqui para você. Não compre, irmão. Não compre. Pressione o gerente. Olha, você tem um produto aí que é produzido no Brasil? Teu produto é feito no Brasil? Então eu quero. Não, você olha atrás a plaquinha, ó. Olha atrás a plaquinha. Aqui. Produzido na China. Não compro. Eu não compro. Eu não compro. Talvez você compre. Eu não. Eu não uso sabão em pó da marca Omo. Eu não uso na minha casa. Eu não uso. Porque eles são empresas que patrocinam as entidades que lutam contra a igreja. Eu não uso. Toda a ação LGBT, todo movimento, todos esses caras que se levantam para lutar contra a igreja, contra os seus direitos, quem patrocina os caras? Sabão em pó Omo. O sabão multicultural. E você paga. E tem várias outras empresas. E você paga. Porque quando você vai no mercado, você fala, mas eu só uso Omo. Eu não, eu uso IP. Uso outro. Eu uso outro, irmão. E aqui em casa foi uma briga, mas eu fiz a minha esposa mudar. Entendeu? Eu fiz a minha esposa mudar. E eu não uso. Não estou aqui fazendo propaganda contra ninguém, mas eu estou alertando você que você precisa abrir o seu olho. Né? Tem várias outras marcas boas aí, não tem só os caras. Tem várias outras que são boas. Eu disse nunca mais esse negócio entra na minha casa. Nunca mais ele entrou.
Eu vou comprar qualquer coisa, eu olho a etiqueta. Se é feito na China, eu não compro. A não ser que seja, eu seja obrigado a ir, mas se não, não. Tem que aprender isso, irmão. Né? Você tem que aprender isso. Porque tem coisas, e eu estou dentro do texto, eu não estou saindo 1 milímetro. Quando o anjo entra na cadeia, presta atenção no que eu vou te falar. Escute o que eu vou dizer para você. Quando o anjo entra na prisão, ele abre as portas, ele tira as cadeias, aí ele olha para o Pedro e diz assim: Pedro, agora veste tua roupa, põe a tua sandália e coloca a tua capa. Irmão, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Entendeu? O que Deus pode fazer, Ele faz. Agora tem coisas que é você que vai fazer. Que é você que tem que fazer, irmão. Entendeu? Você vê a manifestação, agora acabou, né? Você viu que o Bolsonaro entrou, acabou a parada gay, acabou. Acabou, porque ele acabou com as ONGs. O dinheiro ia pra ONG e a ONG dava dinheiro pros caras fazer essas coisas. Aquelas manifestos na frente da igreja, lembra? Lembra que eu falei pra você que isso ia acabar? Vocês lembram aqui que eu falei pra vocês antes, quando eu disse que o Bolsonaro seria presidente do Brasil? Quase 6 meses antes eu disse, gente, o presidente do Brasil vai ser o Bolsonaro. E vou dizer pra vocês, esse negócio que esses caras, esses grupos radicais, né? Porque isso não é o homossexual que faz, são grupos radicais homossexuais, não são todos, a grande maioria deles são gente muito boa, eles só não conhecem Jesus ainda, mas são gente muito boa, a grande maioria deles. São pessoas honestas, trabalhadoras, e ser gay, ser homossexual não é demérito para ninguém, é uma opção e todos têm o direito de optar. Ok? Eu não estou falando mal de ninguém, de nenhuma opção sexual de ninguém. Eu sempre falo aqui que cada um leva onde gosta, né? E é verdade. Eu torço pro Palmeiras, tem gente que torce pro Corinthians, outros pro São Paulo. A gente brinca uns com os outros, mas é de maneira sadia, sem preconceito, sem raiva de ninguém. A gente tem que amar todo mundo e não ter raiva. Acabou a invasão de terra. Mas antes do Bolsonaro entrar, eu tenho um vídeo aí no YouTube. Eu disse, gente, esse negócio aí vai acabar quando o Bolsonaro entrar. Do cara pegar um crucifixo e ficar enfiando no ânus, na frente da igreja, né? Tesão, os caras faziam o que queriam. Eu disse, isso aí vai acabar. Isso aí vai acabar, irmão. Eu falei isso, quando foi parada gay, vai acabar. O pastor falou isso 6 meses antes do Bolsonaro ser presidente do Brasil. Ou 1 ano antes, eu não me lembro quando. Mas faz tempo. Entendeu? Faz muito tempo que eu disse isso. E acabou, e você nem percebeu, né? Acabou. Não tem mais. Não tem mais invasão de terra. Da onde vinha o dinheiro? Do governo federal. Você pagava. Através das ONGs. Né? Ah, mas tem ONG boa. Tem, mas para acabar com as ruins tem que acabar com as boas. Então acabou com tudo. O presidente falou esses dias aí. Acaba com tudo. E acabou. Né? Então, quem fermenta, fomenta, quem dá grana para isso somos nós. Então aquilo que eu e você temos que fazer, irmão, se aquela marca de determinado produto está apoiando uma coisa que você não concorda, é contra a palavra de Deus, não compre mais. Não compre. Por que você compra? Ah, mas é o melhor. Compra um paralelo. Compra um paralelo. Você não percebeu quantas empresas pararam de anunciar na Globo? Quando você começou a se manifestar e falar Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo, se anunciar na Globo, não compro mais. Por que ela perdeu a Fórmula 1? Porque os patrocinadores saíram. Porque ninguém quer se queimar mais. Então quem comanda? É você, que é consumidor. É você. Então por que a empresa que fabrica o sabão em pó Omo, que patrocina todas essas coisas, e tem outras aí, né? Eu já falei aqui, tem outras aí, tem o Boticário, por exemplo, né? Que quando chega o Dia dos Pais, ele fala que ele, né? Que não compre outro. Ah, a Natura tá fazendo, não, vou comprar da Avon, vou comprar um importadão aí. Compre outro.
Quem fermenta os caras? Você. Faça um protesto. Olha a C&A, por exemplo. O que as lojas C&A têm feito nas suas propagandas. E você continua comprando roupa lá? Eu não compro. Eu não compro, não. Não compro. Eu vou comprar roupa na Centauro. Não tem problema. Os caminhos de futebol não dá nada. No outro lugar. As lojas onde os empresários apoiam a família, apoiam a igreja. Tem vários aí. Tem Jequiti, tem outras coisas de perfume. Compra outro. Entendeu? São empresas que estão ofendendo a Jesus, que você deveria estar boicotando, mas você não boicota, porque você acha que é bom. Mas é bom. Lançou o carro tá promovendo o carro lá no... Não compre aquele carro, compre outro. Vá comprar na Van. Eu já falei pra vocês aqui, eu faço propaganda de graça pra Van. Não ganha nada pra fazer. Na Páscoa eu falei, gente, vai comprar chocolate na Van, porque tá tudo preço de custo. Eu cheguei lá no dia da Páscoa para comprar e tinha acabado tudo. Não tinha mais. Porque o presidente da Havan, dono da Havan, tem várias empresas que produzem chocolate. Por causa da pandemia, estava todo mundo tendo que mandar todo mundo embora. Então ele mandou os caras produzir tudo que os caras podiam. Deu emprego para a galera, 6 meses quase. Produziram tudo. E tudo que ele comprou, toda a produção, tudo de todas as fábricas, ele vendeu a preço de custo. Sim, vende produto da China. A Havan vende produto da China, só você escolher. Ele vendeu a preço de custo. Entendeu? E preservou em um monte de emprego. Agora, na Havan tem coisa da China? Tem, mas é só você não comprar. Eu escolho. Eu vejo onde fabricou. Né? A gente, afinal de contas, eu e você moramos no mundo. Não esquece. E o mundo pertence a eles. Então Deus, ele enviou o anjo, e eu vou dizer para você aqui mais uma vez, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus, ouvindo a oração da igreja, está enviando o anjo, que está quebrando as cadeias, que está abrindo a porta das prisões para você sair. Agora você que opta, se você ouve o anjo e sai da cadeia, sai da onde você está aprisionado, ou você permanece aí e fica na situação deplorável em que você vive. Deus está trazendo a palavra de Deus hoje dentro da tua casa. Você está aprendendo a ler a Bíblia, você está aprendendo a verdade. Você está aprendendo que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Você está aprendendo que nem todo mundo que está gritando de fato fala. Deus já está enviando o anjo do Senhor, já está vindo sobre a nação brasileira, abrindo os olhos de todo mundo, fazendo você prestar atenção nas coisas que antes você não prestava atenção. Agora você pode sair da prisão ou você pode permanecer preso. Como aquele passarinho que não quer mais voar. Você abre a porta da gaiola, ele vai na beiradinha, mas como ali tem comidinha e aguinha do jeito que ele faz, ele não quer voar, ele prefere ficar na gaiola. E tem muito crente assim, preso a doutrinas, a idolatria, a mentiras, a doutrinas que não são de Deus. E mesmo Deus tendo enviado já o anjo, Deus já tendo aberto a porta para que todos saiam, muitos fazem a opção de ficar presos. Porque são amigos, porque gostam, porque aqui é meu, porque essa igreja é minha, porque eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. E Deus está abrindo os teus ouvidos para que você ouça a verdade do Evangelho. Que você entenda que muitas pessoas são usadas pelo diabo para bater na igreja, para falar mal da igreja, para trazer escândalos sobre a igreja, mas esta igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é santa, ela é imaculada, ela é embranquecida, lavada e remida no sangue de Jesus, e ela não está debaixo da autoridade de Satanás. Não, a igreja de Cristo não está, mas as mentiras, os mentirosos, os ladrões, os farsantes, que estão vendendo para você uma igreja mentirosa, ela não faz parte da igreja de Cristo. E quando você percebe isso, você tem a oportunidade de sair de lá, porque agora você conheceu a verdade está libertando você, está quebrando o jugo, as correntes.
está derrubando por terra os mentirosos para que você possa ouvir aqueles que falam a verdade. Porém, nem todos gostam de ouvir a verdade, nem todo mundo vai seguir a verdade. Muitos vão preferir ficar presos na idolatria, presos na religiosidade, e quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vão ter um sério problema. Vejam que esse texto narra para nós que Pedro não teve dificuldade nenhuma de sair da cadeia, mas quando ele chega no portão da igreja, quando ele chega no portão diante dos irmãos, ali ele encontra uma dificuldade. Porque os caras oram, mas não creem. Eles pedem, mas não acreditam. Eles buscam, mas não entendem que Deus é capaz, sim, de fazer um milagre, de ouvir a tua oração e mudar o teu cativeiro, de ouvir a tua oração e abrir as portas. Mas quando Pedro chega no portão, os caras olham, a menina olha para ele e sai correndo e não abre o portão, e Pedro tem que ficar lá fora esperando. E os caras não vêm, a menina vai lá dentro e diz: olha, o Pedro tá aí. Não é o Pedro. Pedro está preso. Talvez seja o anjo de Pedro, talvez a alma de Pedro, mas Pedro não pode. A incredulidade da igreja impede-a de ser abençoada. A incredulidade das pessoas as impedem de serem alcançadas pelo milagre, ou muitas vezes retardam o tempo para que o milagre não os alcance. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que a bênção do Senhor, ela correrá atrás de você e ela te alcançará. Quando você fizer a opção pela bênção, quando você fizer a opção por seguir, por obedecer, por correr atrás da palavra de Deus, que é a verdade. E então, quando você conhecer a verdade te libertará de toda a mentira. A verdade te libertará do jugo da religião, do jugo da mentira, do jugo da opressão e de todo o jugo que Satanás tem colocado sobre a tua vida até o dia de hoje. Deus quer te libertar. A oração dos justos pode muito em seu efeito. A oração de uma igreja unida, que de fato ama o seu irmão, que vive, como eu escrevi aqui, quero repetir para você, está aqui atrás, ardentemente, incessantemente, né? Então, quando você estiver ardentemente, veja, incessantemente no grego é ektenos, que significa ardentemente. E essa palavra ardentemente está escrita na Bíblia também em 1 Pedro 1:22, está escrito assim, ó: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quando você amar o teu irmão ardentemente, você vai orar ardentemente, e ardentemente a tua oração vai chegar no céu, e então as cadeias cairão, e então você verá manifestamente o anjo do Senhor se manifestando na tua vida e na tua causa. Quando você ardentemente buscar o Senhor, ardentemente o encontrará, buscando a obediência da palavra de Deus na sua vida. Então você vai ver, a oração da igreja então vai subir, Deus certamente enviará o anjo, e ele já enviou, e o anjo já está andando na terra chamada Brasil, e em pouco tempo, hoje nós já vimos aparecer aí coisas grandiosas em Brasília que foram profetizadas segunda-feira, foram profetizadas aqui na oração às 8 horas da noite. Uma revelação que Deus deu aqui para o seu pastor, que estavam cavando buracos em Brasília e desenterrando baús de tesouros. Lembra que o pastor falou? Segunda-feira foi profetizado. Ontem já a Polícia Federal entrou com um pedido para investigar o ministro Dias Toffoli por recebimento de 4 milhões de reais em propina. E estava escondidinho. E é claro que os caras não vão dar autorização, é óbvio. Mas os buracos estão sendo abertos e a sujeira está sendo trazida, e tudo vai vir à tona, como foi profetizado aqui segunda-feira. E você vai ver e vai saber que Deus é Deus, e ainda tem profeta em Israel, ainda há revelação em Israel. Escute isso. E Deus há de abrir os teus olhos para que você veja, os teus ouvidos para que você ouça. Em breve a pólvora vai explodir, irmão. Você pode ter certeza disso.
Você crê nisso? Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu povo e a minha igreja. Abençoa todos os amigos, todos aqueles que têm participado, que têm passeado em nosso canal. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida deles. Eles sejam alcançados e abençoados no poder e autoridade do teu nome. Abençoa, Senhor, esta água que eles têm colocado diante de ti. E quando beberem dela, se utilizarem, sejam alcançados pelo poder da sua fé, em nome de Jesus. Amém. Não esquece, você que está no YouTube, dá o teu like aí, os mais de 2.200 pessoas e só 1.665 curtiram. Curta antes de ir embora, deixa tua digital aí, tá legal? Se puder, se inscreva no canal, aperte o sininho e você vai receber a nossa notificação. Hoje, 8 horas da noite a gente está aqui, culto público, vamos cantar em da harpa, vamos dar glória e quem sabe aí, né, o Espírito de Deus traz pra gente aí algo novo e certamente vamos compartilhar eu e você, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus abençoe você, fiquem com Jesus e até de noite, se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau!